Vamos começar então, gente. Bom dia para vocês. Hoje nós vamos apenas revisar os conteúdos da aula passada, tá? Que vocês tiveram na quarta-feira, sobre tipos de rochas e os minerais. Então, a partir da página 23. Então, vamos lá, gente. Revisando, então, recapitulando basicamente, rochas, elas são formadas, então, por diferentes tipos de minerais, né? Geralmente é um conjunto de minerais que formam as rochas. E a maioria desses minerais são formados por diferentes elementos químicos da tabela periódica. Quando são elementos químicos diferentes, forma minerais diferentes também. E lá na página 24, vocês viram então que quando esses minerais eles se combinam uns com os outros, né, quando eles se unem, e a variedade de temperatura que tem entre um e outro, a pressão e etc., vai formar tipos de rochas diferentes também. E nós vimos também que existem 4 tipos de minerais que eles são base, né, de várias rochas. Geralmente, eles são matéria-prima para a formação de tipos de rochas diferentes. E ali, então, foi colocado o quartzo, a mica, o feldspato e o piroxênio. Quer dizer que só tem esses 4 tipos de minerais? Não. Tem muitos outros minerais que existem, porque existem muitos tipos de elementos químicos que se unem para formar minerais diferentes, então é claro que não teria apenas esses 4. Mas eles são, como eu falei, a base para a formação de rochas, e praticamente em todas as rochas existe pelo menos um desses minerais, tá bom? Eles são os mais comuns, digamos, são os que mais aparecem aí na composição de rochas. E aí vocês viram aí na página 24 ainda, como que se formam as rochas, né, de forma geral. Então, basicamente, nós vimos que lá dentro do planeta, né, lá no núcleo externo e no manto, existem materiais lá que estão em altas temperaturas e por causa dessas altas temperaturas, ele se mantém sempre num estado mais pastoso, né, quase líquido, porque é muito calor. E esse material a gente chama de magma. E aí, esse calor intenso que é gerado lá dentro, mais a pressão que é exercida, né, nesse material, faz com que ele saia para fora, né, e venha até a superfície, através das erupções vulcânicas. Quando o magma, que é super quente, ele sobe e entra em contato com a superfície da Terra aqui, né, e com o ambiente externo, ele começa a se resfriar, porque aqui, obviamente, não é tão quente quanto lá, né, no manto e no núcleo externo. Então, quando ele vem aqui para o ambiente externo, já começa a se resfriar e aí ele se solidifica rapidamente. Então, antes ele era pastoso, né, quase líquido, e por causa desse resfriamento ele começa a virar sólido. E aí nós temos aí, né, originando então as rochas ígneas, né, ou as rochas magmáticas. E aí ele dá origem então a todo o processo de ciclo das rochas. E o ciclo das rochas vocês vão estudar hoje, tá? Para quem já conseguiu abrir o roteiro e tudo, já viu que é a página 27 hoje que vocês vão estudar sobre o ciclo das rochas. E ela começa, então, por causa disso aqui, por causa da atividade vulcânica e desse resfriamento do magma. Então, é aqui que começa toda a mágica, tá? É através disso aqui. E aí, nesse ciclo das rochas, vai começando, então, a criar todos os tipos de rocha que a gente possui. Que, no caso, são apenas 3, né? São 3 grupos apenas de rochas diferentes que nós temos. Então, a primeira é essa, as magmáticas. Temos as sedimentares e temos as metamórficas também, né? E revisando então rapidamente cada uma delas. As magmáticas são aquelas que a gente também pode chamar de ígneas, que são formadas pelo resfriamento da lava, né, do magma, ou solidificação do magma. Quando o magma sobe, né, que se torna lava, ele resfria e se solidifica, então, formando esse tipo de rocha. Então, geralmente, elas são encontradas perto de vulcões. E aqui temos, então, alguns exemplos.
Por exemplo, o granito é um tipo de rocha ígnea, é um dos mais comuns que existem, e ele é bastante utilizado em construções civis, para pavimentação, para revestir fachada e outras coisas por aí. Ele pode ter, então, algumas cores diferenciadas também. Ele pode estar em cinza claro, cinza escuro, pode ser amarelo, rosa e vermelho. Tá? Esse é o granito. E também nós temos o basalto, que é um outro tipo de rocha ígnea, né? Que é mais abundante ainda. E ele é usado geralmente na pavimentação de vias públicas aí das cidades e para enfeitar fachadas também, né? Então ali também tem uma imagem do basalto. Agora passando para as rochas sedimentares. Essas rochas, elas vêm, né, elas são formadas a partir de restos de outras rochas. Imagina, essa aqui vem de restos. As rochas magmáticas, elas com o tempo vão se desgastando e esse desgaste vai formar as rochas sedimentares. Então, vai ser formado então por restos de outro tipo de rocha, até por restos de seres vivos, restos de outros tipos de materiais que vão sendo transportados pelo vento, pela água, pela ação do próprio solo, né? Então ela vai sofrendo modificações através do tempo e por isso então ela vai se tornar um sedimento. E aí por isso vem o nome de rocha sedimentar. Daí nós temos o exemplo aí na página 26, que é do arenito, é uma rocha sedimentar, e também temos o exemplo ali do calcário, que é constituído então de carbono de cálcio, e ele é bastante utilizado para obtenção de cal. E tem alguns outros exemplos ali que vocês também puderam ver na semana passada, aliás, na aula passada, sobre rochas sedimentares. E o último tipo, então, o último grupo, são as rochas metamórficas, que elas são formadas, então, pela transformação de qualquer outro tipo de rocha, quando uma pressão é exercida sobre ela, ou quando uma temperatura diferente é exercida sobre ela, né? Mudanças físicas e químicas nas rochas originais vão meio que quebrar e transformar em rochas metamórficas. E aqui nós temos o exemplo da ardósia, que é formada a partir do folhelho, que é uma rocha sedimentar. Então, folhelho, olha o nome da rocha, folhelho. Folhelho é uma rocha sedimentar e quando ela é transformada, ela dá origem a essa rocha metamórfica que a gente chama de ardósia. E também tem um outro tipo aqui de rocha metamórfica, que é o mármore, que também é muito conhecido e bastante utilizado, né? E vem do calcário. Vocês lembram calcário, que tipo de rocha é? Sedimentar também. Então, veja, outra rocha metamórfica que veio, né, se originou de uma rocha sedimentar. E tanto essa ardósia quanto o mármore podem ser usados também em pavimentos, fachadas aí de casa, às vezes eles são usados até para decoração. E aí vocês podem ver ali uma escultura, né, uma estátua feita de mármore, que é uma pedra, é uma rocha bem bonita, inclusive. Muito bem, gente. Então, revisamos aí essa parte dos tipos de rochas, só para vocês já voltarem aí com esse assunto de maneira mais fresquinha aí na cabeça de vocês, para hoje dar sequência aí no ciclo de formação das rochas. Nesse ciclo que vocês vão estudar hoje, vocês vão perceber que vai aparecer todos esses tipos de rochas novamente, né? Ele vai de uma rocha para outra, vai pulando, vai para da ígnea, depois vai para sedimentar, passa para metamórfica, até voltar todo o ciclo novamente para uma rocha ígnea. É bem tranquilo, é bem fácil e é bem interessante de estudar, tá? Então prestem bastante atenção na hora da leitura e na hora de assistir o videozinho. Beijo, gente, boa aula para vocês e um bom final de semana também. Qualquer dúvida, eu tô aí, pode vir falar comigo. Tchau, tchau!